Meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Victor, sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. Hoje eu venho apresentar para vocês a segunda versão da bonequinha Letícia, que já tem aula aqui no nosso canal, na versão morena e de coque e vestidinho. Então eu vou deixar aqui no cantinho da tela e na descrição do vídeo para vocês conferirem essa aula também. A nossa segunda versão, ela tá vindo de cabelinho cacheado, de Maria Chiquinha, com 2 lacinhos, macacão, jeans, bolsinha, que ela tá bem estilosa, e de galocha. Então, a nossa bonequinha Letícia tem 39 centímetros de altura, trabalhada com a linha Barroco Max Colo número 4 e agulha 3. Mas vocês podem trabalhar com qualquer linha da sua preferência. A nossa bonequinha Letícia é uma bonequinha 99% sem costura. Vem com a técnica para deixar a cabeça articulada ou, se você preferir, costurar a cabeça sem ter tanto trabalho para fazer isso. Com a técnica para não deixar a cabeça tombando da sua boneca e muito mais nessa aulinha. E chegamos na nossa terceira e última parte da nossa bonequinha. E nessa terceira parte vamos trabalhar a bolsinha da nossa boneca, o macacão e as orelhinhas para finalizar essa bonequinha que ficou muito fofa. Então, bora continuar com essa aulinha. Se você gostou da nossa bonequinha Letícia, nessa segunda versão, já vai deixando aí o teu like, que é muito importante, gente. O like, só assim o YouTube vai reconhecer que vocês estão gostando do nosso trabalho. Então, deixa bastante like, compartilha esse vídeo. E se você é novo no nosso canal e tá gostando do que tá vendo, tem muito mais no Artes em Linha. Então, vem pra cá. Embaixo no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa todas as notificações, porque sempre que rolar aula nova vai chegar a notificação para você e você vai ficar sempre por dentro de tudo que rolar no Artes em Linha. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, deixa aqui nos comentários. Se quiser seguir a gente em outras redes sociais, como Facebook e Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem várias receitas gratuitas para vocês. E também a lista de material por completo da nossa bonequinha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, bora começar essa aulinha. Então, meninas, vamos trabalhar agora a orelhinha da nossa boneca. É bem simplesinha. Vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou puxar aqui, prender bem. Vou cortar o fio com espaço que dê pra mim fazer a costura na cabeça e prender aqui o fio. Tá vendo como é simples? E ficou pronta. Deixa eu pegar aqui a outra. A orelhinha da boneca. Então, meninas, já coloquei a orelhinha aqui na Letícia. Eu vou colocar a outra aqui com vocês. Então, eu faço assim, ó. O fio que eu usei pra puxar e fechar o anel, eu vou passar ele aqui, ó, na lateral da cabeça dela. Deixa eu medir logo. Eu vou medir junto com a carreira do cílio aqui, ó. Aqui vai ser o meio. É só pra dar um apoio na hora da costura, pra não ter que botar alfinete. Então, passando aqui. Aí, vou fazer o quê? Com o fio que eu deixei pra costura, vou passar pegando aqui os 2 pontinhos da cabeça e passando pela orelhinha.
Vou pro meio, deixa eu puxar aqui. Vou pro meio. E também pro meio da orelhinha, no caso no anel mágico, né? E pro último ponto, que é na carreira do cílio. E para o último ponto da orelhinha. Aí, aqui nesse último ponto, deixa eu puxar aqui, eu volto novamente. Pra dar um nozinho aqui, ó. Volto pra trás, aqui por dentro da cabeça, já pra cortar o fio. E a orelhinha, ó, já ficou no lugar. Deixa eu cortar aqui esse fio. E, tá vendo? A orelhinha ficou no lugar. E vamos continuar com a nossa linha. Meninas, vamos iniciar a bolsinha da nossa boneca. Vamos precisar de 2 partes iguais. Uma arremata o fio e faz aquele acabamento que a gente faz de troca de cor. E a outra não. Então, tudo que eu fizer agora na outra, vocês vão fazer nessa daqui, tá? Só que uma arremata o fio e a outra não. Então, vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar aqui o fio, aperto bem. Agora, eu vou pegar um fio para marcar o início da carreira e vou iniciar a minha segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto. No caso aqui, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, tem um aumento, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou iniciar agora a carreira 3. E na carreira 3 eu vou trabalhar no primeiro ponto um ponto baixo, no segundo um aumento, no terceiro um ponto baixo e no quarto um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira. Então, meninas, para fazer a orelhinha, que é essa aqui, vocês vão trabalhar até essa carreirinha de número 3. Vai arrematar o fio, fazer aquele acabamento que eu faço para troca de cor. E cortar o fio com espaço para costura, tá? Então, vocês vão fazer 2 orelhinhas, do mesmo jeito que eu fiz esse início aqui até a carreira 3. Agora, vou dar continuidade no corpinho com a carreira 4, trabalhando 2 pontos e um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos baixos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 5. Trabalhando 3 pontos. E um aumento.
Novamente, 1, 2 e 3. E 1, aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira. Essa é a última carreira para as duas partezinhas, onde a gente vai juntar para montar a bolsa, tá? Só que a gente arremata o fio e o outro não. Por quê? Vamos trabalhar agora a partezinha do fundo da bolsa. Então, vamos trabalhar aqui pontos baixos em relevo. Vou introduzir aqui a agulha no ponto seguinte. Vou pro próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo, passando pelos dois, e trabalho meu ponto baixo. Novamente, volto aqui, vou pro ponto seguinte, puxo o fio passando pelos dois e trabalho meu ponto baixo. Novamente, a gente vai entrar, ó. Eu entrei aqui, né, saí aqui, deixa eu mostrar novamente aqui, ó. Vou entrar aqui e vou entrar no próximo. Então, na próxima vez que eu for fazer o outro ponto, eu vou entrar aqui e sair no próximo. Então, ó. Volto aqui, que foi que eu saí. E vou pro próximo ponto. Puxo o fio. Completo o ponto baixo. Volto e saio. Puxo e faço meu ponto baixo. Volto e saio. Puxo o fio e completo meu ponto baixo. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha até completar 23 pontos baixos. Então, aqui eu já trabalhei 6, vou trabalhar as demais e já volto. Concluí a minha carreira, essa aqui é a carreira de número 6. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. No primeiro ponto eu começo a trabalhar, as correntes não valem como ponto. E vou trabalhar 23 pontos baixos na carreira de número 7. Então, vou trabalhar aqui meus 23 pontos e já volto. Concluí aqui a minha carreira, eu vou cortar o fio com o espaço que tem para costura. Vou prender ele aqui. E finalizamos a segunda parte da bolsinha. Agora, eu vou juntar as duas partes da bolsinha para depois costurar as orelhinhas. Para unir as duas partes, aqui quando eu trabalhei meus 23 pontos, ficou o aumento, os 3 pontos e o aumento. Então, do lado de cá, quando eu for emendar, eu tenho que deixar aqui o aumento, os 3 pontos e o aumento. Então, eu vou pegar aqui, ó, na alcinha de trás. E na alcinha de trás do outro lado. Agora, vou pro próximo ponto. Aqui, ó. Na alcinha. No caso desse lado aqui, fica sendo a da frente, né? De frente pra cá. E na de trás, ó. Novamente. E vou fazer a costura contornando todas essas duas bases. Trabalhando os 23 pontos baixo. Fazendo a união das duas partes. Essa parte que a gente tá unindo vai ficar pra trás. E a que a gente fez esse relevo aqui vai ficar pra frente. Então, vou finalizar aqui essa costura. Então, meninas, finalizei a minha costura. Já coloquei uma orelhinha no lugar, vou colocar outra orelhinha, ó. Coloquei aqui uns 2 pontos. Já apertando aqui, vou colocar aqui a segunda orelhinha.
Então, coloca ela aqui na lateral. Ó, 2 pontos perto da área da lateral da bolsa. Passo aqui na partezinha onde ficou o ponto em relevo. Fica pra frente. Então, venho aqui, ó. Tô costurando aqui no aumento, no último aumento. Vou pro próximo ponto. Vou pro ponto seguinte. Vou pro próximo ponto. E pro meu próximo ponto aqui. Volto para a parte da bolsinha. E prendo aqui atrás. Vou passar aqui o fio por trás. E corto o fio. E ficou pronta a primeira parte da bolsa. Agora eu vou fazer o laço. Vou dar um anel mágico. Prender aqui. E vou subir 3 correntes. Ficando aqui com um total de 4. Vou dar 2 laçadas no fio. Introduzo no meio do anel mágico. Puxo o fio que vem do novelo para 2 alcinhas, depois puxo para mais 2 e para mais 2. E aqui eu trabalhei um ponto alto duplo. Vou fazer mais um, puxo para as 2 primeiras, para as outras 2 e para mais 2. Já tenho aqui um total de 2 pontos. Vou fazer mais 2 ponto alto duplo. Então, tenho 1, 2, então o terceiro e o quarto. Quatro correntes, prendo com ponto baixo, subo mais 4 correntes. E vou repetir novamente 4 ponto alto duplo. Então, vou fazer aqui esses 4 e já volto. Concluí meus 4 pontos, fiz aqui 4 correntes, vou prender aqui com ponto baixo, corto o fio com espaço que dê para costurar e fazer o meio do laço, puxo aqui, prendo, puxo o anel mágico para fechar. E agora, só fazer o meiozinho do laço. Aperta um pouquinho. E agora é só prender aqui atrás. Coloquei a agulha aqui, vou passar o fio aqui, ó, por trás. Em todas as camadas que a gente fez. Passa aqui no meio. E puxo para firmar o nó. Agora, é só costurar na bolsa. Então, vou fazer essa costura agora com vocês. Vou vir aqui no meio, ó. Passo aqui por trás. Aperta bem.
Passo por trás do laço. E agora é só prender esse fio. Vou puxar aqui esse outro aqui, que foi do anel, pra trás. Vou dar um nozinho. Depois é só botar um pinguinho de cola de tecido e tá pronto. O laçozinho da bolsinha. Meninas, vou iniciar agora a alça. Então, vou prender aqui na lateral. Vou fazer aqui com o salmão. Vou subir aqui correntinhas. Vou fazer aqui a correntinha, eu vou medir na boneca e falo pra vocês quantas correntinhas vou precisar, tá? Meninas, precisei aqui de 60 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui, ó, do outro lado da bolsinha, prender com ponto baixíssimo. Vou para a próxima carreira com ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho. E venho aqui, ó, na primeira correntinha. E começo a trabalhar ponto baixo para cada corrente. Então, aqui eu vou trabalhar 60 pontos baixos. Então, eu vou finalizar essa carreira. E volto para concluir aqui a minha carreira. Vou prender com ponto baixíssimo. Corto o fio. Prendo aqui. E é só esconder por trás dos pontos. E ficou pronta a alcinha da bolsinha. E vamos continuar com a nossa alça. Então, meninas, agora eu vou fazer a partezinha para fazer o abotoador. Então, aqui eu já dei um nozinho. Vou prender aqui. Vou subir 6 correntes. Prender com ponto baixíssimo no mesmo espaço. Você centraliza bem aqui, tá? Quando for fazer isso aqui. E corta. Deixa eu só pegar a tesoura aqui. E corta o fio. Aí, aqui do outro lado, aqui em cima, ó, você coloca um botão, porque no momento eu tô sem nenhum botão pequenininho, mas aí você coloca um botão pequenininho pra abotoar aqui em cima, tá bom? Agora, eu vou também aproveitar aqui pra colar essas duas pontas aqui. Vou usar a cola de silicone líquida, da marca que vocês preferirem, que vocês mais gostam de trabalhar, tá?
Deixa eu ver até onde vai. Vou passar aqui. Colo esse lado e depois colo. Aí é só esconder esses fiozinhos aqui por dentro da peça ou colocar um pinguinho de cola de tecido e arrematar. E ficou pronta a bolsinha da nossa boneca. E vamos continuar com a nossa aulinha. Então, meninas, vou iniciar agora o macacão da nossa bonequinha. Essa linha que eu tô trabalhando é a linha jeans da Ciclo. Vou deixar a lista de material completa aqui embaixo no vídeo, mas se vocês não tiverem essa linha, pode trabalhar com qualquer outra linha da sua preferência. Caso a peça fique curta, é só aumentar na quantidade de carreiras, tá? Então, aqui, sim, antes de esquecer, a agulha continua sendo a 3. Então, aqui eu já trabalhei 10 correntes. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. E vou trabalhar aqui 9 pontos baixos. Já trabalhei aqui 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou iniciar a minha segunda carreira. Trabalhando no início, um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E no final, no último ponto, um aumento. E essa carreira ficou com 11 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho. E na carreira 3, vou trabalhar 11 pontos baixos. Então, vou fazer essa carreira aqui e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 4, trabalhando uma corrente, virando o meu trabalho. E de início, um aumento, 9 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E um aumento. Então, aqui na carreira 4, eu trabalhei um aumento, 9 pontos e um aumento. E essa carreira ficou com 13 pontos baixos. Vou virar minha carreira, vou iniciar agora a carreira 5. E a partir da carreira 5, eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 13 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira 5 e a carreira 6 e volto para continuar. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 7, trabalhando um aumento. 11 pontos, vou fazer aqui esses 11 e já volto. Trabalhei os 11 pontos e finalizo com um aumento. E essa carreira ficou com 15 pontos. Vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho para iniciar a carreira 8, trabalhando um aumento. 13 pontos baixos, vou fazer aqui os 13 e já volto.
Trabalhei aqui os 13 pontos e no último um aumento. E essa carreira ficou com 17 pontos. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou iniciar a carreira 9, que vou trabalhar 17 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a carreira 9 e já volto. Então, meninas, concluí a carreira 9, vou cortar o fio, prender aqui e vou repetir tudo que eu fiz nessa primeira peça em outra parte, só que quando chegar na carreira 9, que eu terminar ela, eu não vou cortar o fio. Eu vou deixar o fio para fazer a união dessa parte com a outra que eu vou fazer, para descer a partezinha do macacão. Então, eu vou preparar outra parte e volto para a gente trabalhar a carreira 10, que é a carreira que a gente vai unir as duas partes. Então, meninas, concluí aqui a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira 10, onde eu vou juntar as duas partezinhas. Então, eu vou fazer aqui uma corrente que já fiz, virar o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar um aumento. Deixa eu só pegar aqui direito. Quinze pontos baixo. Vou fazer aqui esses 15 e já volto. Trabalhei aqui meus 15 pontos. Agora, eu vou trabalhar no último aqui um aumento. Vou trabalhar aqui 6 correntes. Três, 4, 5. E 6. Agora, eu vou pegar o outro lado, verifica se tá do lado certo. Vou vir aqui no primeiro ponto. E trabalho um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 15 pontos baixos. Vou fazer aqui esses 15 e já volto. Concluí aqui meus 15 pontos. No último, um aumento. Seis correntes. E vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. E finalizamos a carreira de número 10, juntando as duas partezinhas do macacão. Agora, vamos trabalhar circular, igual a gente trabalha o amigurumi. Então, vou só iniciar aqui com uma corrente no mesmo espaço, um ponto baixo, que essa corrente não vai valer como ponto, e vou trabalhar aqui 19 pontos baixos. Vou fazer aqui esses 19 pontos e volto. Concluí aqui os 19, vou fazer agora 6 pontos baixos, uma para cada corrente. 2, 3, 4, 5 e 6. E volto para outra partezinha do macacão, trabalhando aqui 19 pontos baixos. Vou fazer esses 19 e já volto. Lembrando que a gente tá trabalhando aqui a carreira 11. Concluí aqui os 19. Agora, eu vou para cima das correntinhas e trabalho 6 pontos. Uma para cada corrente. 3, 4,
5 e 6. Agora, eu vou iniciar a carreira 12, vou passar aqui o fio. Vou para o primeiro ponto. E começo a trabalhar. Então, aqui, a partir da carreira 12, eu vou fazer uma sequência de 10 carreiras, cada uma com 50 pontos baixos, a quantidade de pontos que ficou na carreira anterior. Então, eu vou trabalhar da carreira 12 até a carreira de número 21 e volto pra gente continuar. Então, meninas, concluí aqui a minha sequência. Agora, eu vou dar início às perninhas do macacão. Então, vou continuar aqui, não vou cortar o fio. Então, para trabalhar a primeira perninha, vamos precisar trabalhar 11 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Faço 2 correntes e a partir da emenda, né, aqui onde eu coloquei o marcador, eu vou contar pra cá 15 pontos baixos. Quando eu chegar no de número 15, eu marco aqui. Então, fiz minhas 2 correntes. Vou vir aqui onde eu marquei, né, que foi o ponto de número 15. E trabalho um ponto baixo. Contando com ele, vou trabalhar 15 pontos. Então, eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, trabalhamos aqui a primeira base da primeira perna do macacão. Agora, eu vou trabalhar essa carreira que trabalhamos agora foi a carreira de número 22. Vou iniciar agora a carreira 23. Trabalhando 11 pontos. O marcador continua no mesmo espaço. Vou concluir aqui esses 11 e já volto. Concluí aqui os 11 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui em cima da correntinha. Um ponto. E na segunda, 2. Agora, eu vou trabalhar aqui 15 pontos baixos para finalizar a carreira. A carreira anterior ficou com 26 pontos. Essa carreira vai ficar com 28 pontos baixos. Então, eu vou finalizar ela aqui e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira 24. E a partir da carreira 24, eu vou fazer uma sequência de 6 carreiras, cada uma com 28 pontos baixos. Então, eu vou concluir essa sequência trabalhando da carreira 24 até a carreira 29 e já volto. Então, meninas, concluí aqui a minha sequência. Vou cortar o fio, que terminamos já a primeira perninha. Puxo aqui todo para fazer o acabamento final. Pulo um ponto no ponto seguinte, saio com o fio de trás para frente. Passa aqui no meio do último ponto. Agora, volto aqui para trás pelo ponto que pulei.
Agora, eu vou vir aqui atrás. Prendo esse fio e escondo ele aqui por trás dos pontos. Agora é só cortar o fio. Vou iniciar a segunda perninha com vocês agora. Então, finalizei aqui, vou tirar aqui esse marcador. Vou dar um nozinho aqui na linha. E vou vir aqui, ó, no mesmo ponto onde eu fiz o último ponto aqui, o 11º ponto, desse lado, eu vou trabalhar nele um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E assim, vou trabalhar até chegar do outro lado, 26 pontos baixos. Que no caso, vai ser aqui, ó, onde eu fiz, depois das correntinhas, né? Eu fiz 2 correntinhas e trabalhei um ponto baixo. Então, aqui nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar o ponto de número 26, tá? Então, eu vou fazer essa carreira, quando chegar aqui, eu volto. Concluí aqui meus 26 pontos, viu que caiu no mesmo espaço onde eu fiz o outro, depois das 2 correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, em cima das 2 correntinhas, aqui eu trabalho um ponto baixo, e no próximo, 2 ponto baixo. Essa aqui é a carreira 22, tá? Então, essa carreira já ficou com 28 pontos baixos. Então, agora, eu vou marcar o início da minha próxima carreira. E nesse lado aqui, a partir da carreira 23, eu vou fazer uma sequência de 7 carreiras, cada uma com 28 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 23 até a carreira de número 29 e volto pra gente continuar, tá? Então, deixa eu só iniciar essa carreira aqui com vocês, que é a 23. E a partir dela, eu vou fazer essa sequência. São 7 carreiras desse lado aqui, tá? Então, vou fazer aqui essa minha 7 carreiras. E já volto. Eu finalizei as perninhas, fiz o acabamento igual eu fiz dessa aqui que eu mostrei pra vocês. É só voltar o vídeo e fazer o mesmo acabamento. Já trabalhei aqui uma alcinha, você trabalha ela e arremata. Vou fazer a outra que é igual às duas. Já dei aqui um nozinho. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, prender esse fio. Quando você prende, já faz uma corrente. Agora, aqui eu vou subir mais 16 para ficar um total de 17 correntes. Foi o que eu fiz desse lado aqui, ó. Prendi na primeira, subi 17 correntes. Então, vou fazer aqui essas 17 correntes. Já tenho aqui 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Agora, eu vou pular 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na de número 7, eu vou prender com ponto baixíssimo. E corto o fio. Agora, eu vou começar o acabamento, onde a gente vai passar por cima desse fio que a gente fez aqui, desses dois aqui. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Vou dar um nozinho. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha
nessa ponta aqui. Prenda aqui o fio, essa correntinha vai valer como ponto. Vou aqui no meio da carreira seguinte, trabalho um ponto baixo, próxima carreira, um ponto baixo. Tenho 3, 4, 5 contando com essa correntinha, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Parei na mesma correntinha onde eu prendi o fio. Agora, eu vou vir aqui na primeira correntinha e começo a trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui 11 pontos baixos até chegar naquela argolinha que eu fiz lá em cima. Então, vou fazer aqui esses 11 pontos e já volto. Os 11 pontos, agora eu vou fazer aqui 6 aumentos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Trabalhei aqui 6 aumentos. Aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, onde eu fiz também o ponto de número 11, vou fazer um ponto baixo e iniciar a minha sequência de 11 pontos baixos, contando com esse primeiro que eu já fiz. Então, vou fazer aqui esses 11 e já volto. Concluí os 11 pontos, vou vir aqui na corrente seguinte, nessa basezinha aqui, e vou também trabalhar pontos baixos. Vou trabalhar até chegar nessa correntinha aqui, e tudo que eu fiz nessa, vou trabalhar nessa aqui. Vou trabalhar os 11 pontos para finalizar esse lado, e vou descer aqui, ó, com ponto baixo, contornando toda essa peça, trabalhando um ponto baixo para cada ponto e para cada carreira, descendo até chegar no início. Vou arrematar e fazer o arremate igual eu fiz das perninhas. Então, eu vou concluir essa primeira parte do macacão e volto pra gente continuar nele. Meninas, finalizamos aqui o macacão. E antes de colocar o botão, eu vou fazer um acabamento pra, tipo, simbolizar uma costura, tá? Por toda essa lateral aqui. Então, eu já iniciei ele aqui, ó. Dei um nozinho no fio, tô trabalhando com a barroco branca. Então, vou introduzir aqui, ó, no ponto. No ponto seguinte, entro voltando. No próximo, saio. No próximo, entro. E assim, vou contornando toda a peça, nessa basezinha aqui. E vai ficar tipo uma costura, né? Fica tipo uma costura só pra dar um detalhezinho, pra não ficar todo azul macacão. Então, ó, vou subindo aqui pra mostrar pra vocês essa parte, que eu vou contornar toda essa beirada aqui, contornando por aqui e descendo e continuando por toda essa parte aqui de cima. Então, eu vou finalizar esse acabamento. Quando eu finalizar ele, vou fazer do mesmo jeito na bordinha aqui, ó.
Pegando aqui, ó. Na bordazinha aqui. De um lado e do outro, sempre começando pela parte aqui do meio, contornando. Aí, começa aqui e contorno. Então, eu vou finalizar essa parte de cima e volto pra mostrar a parte de baixo pra vocês não ficarem com dúvida. Concluí o acabamento. Arrematei o fio, escondi ele por dentro. Já coloquei os botões no lugar. Então, a parte de cima tá praticamente pronta. Agora, vou fazer do outro lado o que eu fiz aqui. Então, vou vir aqui no meio. E vou passar o fio, ó, de um ponto para o outro. Do mesmo jeito que eu fiz em cima, sem apertar, tá? Para fazer o acabamento dessa área aqui. Então, eu vou concluir essa parte. E volto pra gente continuar. Então, meninas, eu vou fazer esse detalhezinho aqui como se fosse um bolsozinho, ó. Vou vir aqui entre as carreiras 8 e 9. Vou introduzir a agulha aqui. E aqui eu trabalho como? Eu vou vir aqui, ó, descer a agulha aqui, vou vir nessa carreira aqui. Já vou pra próxima carreira. Vou, tipo, seguir uma reta, mais ou menos, né? Então, aqui eu fiz um. Vou pra próxima carreira. 2. 3. 4, aí já vou, ó. Aqui tá uma reta, já vou pro ponto de cá. Daqui, já sigo aqui. E passo o fio aqui pra dentro e aqui dentro eu vou dar um nozinho e escondo o fio no meio dos pontos. Isso aqui é opcional, tá? Só se vocês quiserem trabalhar essa partezinha aqui. Deixa eu só tentar esconder aqui. E concluímos o macacão da nossa bonequinha. Olha como ele ficou lindo. Então, meninas, finalizamos a nossa bonequinha Letícia. Olha como ela ficou fofa. Super estilosa, cabelinho cacheado. Uma boneca 99% sem costura. E com 39 centímetros de altura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Se você é novo no nosso canal e quer continuar conferindo essa e outras receitas, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que sempre que rolar aula nova, chega a notificação para você. Vou deixar também aqui no final do vídeo a nossa playlist com várias aulas que tem aqui no nosso canal e outras dicas de aula para vocês. Aqui na descrição do vídeo também vai ficar algumas sugestões, é só ir lá conferir. E até a próxima aula!